nome é Cleide de Lima Chaves, eu sou professora doutora do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, campus de Vitória da Conquista. Eu vim aqui para dialogar com vocês um pouco sobre a história das pandemias essa convivência entre a humanidade e as doenças, sejam elas epidêmicas, pandêmicas ou endêmicas. A primeira diferença, né, entre endemia, epidemia e pandemia é que uma endemia ela acomete as populações, as regiões, em um longo espaço de tempo, né, sem necessariamente sem uma mortalidade tão elevada. Enquanto as epidemias elas atingem uma determinada população num curto espaço de tempo com uma alta mortalidade, que é o que a gente está vivendo. Mas, na verdade, a gente está vivendo, para além de uma epidemia, uma pandemia, porque ela atinge ela atinge vários continentes, né? Essa ideia de pan, né? De vários locais ao mesmo tempo. Então, ela não atinge apenas um local, mas vários locais ao mesmo tempo e atingem as populações desses locais, desses vários continentes num curto espaço de tempo, ocorrendo uma alta mortalidade, num curto espaço de tempo. Por isso as epidemias, as pandemias causam tanto pânico, não é à toa, né? Porque elas de fato, elas acarretam, né? Elas atingem um número elevado de pessoas e também provocam a morte, né? De muitas pessoas num curto espaço de tempo. Bom, as doenças, né, historicamente, quando a gente vai estudar doenças epidêmicas, né, a gente tem que compreender que as epidemias, elas estão ligadas ao modelo de humanidade, de sociedade em que a gente vive. As doenças, elas são fenômenos sociais, elas não são apenas fenômenos biológicos. As doenças, as epidemias, elas surgem junto com a humanidade. No momento que a humanidade começa a interferir no meio ambiente, começa a modificar esse meio ambiente, né? Primeiro com a agricultura e depois com outros, e depois com a própria Revolução Industrial, né? Com o advento do capitalismo, da expansão comercial pelo mundo, né? Dos fenômenos da globalização, em que você coloca mercadorias, em que você produz numa grande quantidade, né? Mercadorias e que você polui o meio ambiente, né? Em que você degrada esse meio ambiente, essas doenças que estavam normalmente adormecidas, né, num ambiente selvagem, né, ou alocadas em animais ou em plantas, né, elas se voltam, né, elas começam a se proliferar na humanidade. Então, assim, só para a gente ter uma ideia do que significa isso, só para a gente lembrar do que foi o processo de conquista da América. Quando Colombo chega aqui, em 1492, chega no continente americano, ele traz, né, diversas doenças já, de certa forma, endêmicas e cuja imunidade já estava relativamente estabelecida na Europa, porque eles já tinham tido contato anterior com essas doenças, como varíola, sarampo, a própria gripe, o que a gente chamou de gripe comum. As populações ameríndias sequer tinham conhecimento dessas doenças, né? Então elas chegam aqui, quando os europeus chegam na América, eles causam um verdadeiro colapso demográfico, né? O processo de conquista, ele foi um processo de conquista também biológico, patológico, né? Em que esses micro-organismos se alojaram no corpo de populações que não tinham menor mecanismo de defesa, que foi o caso de doenças como varíola, como sarampo e gripe, como eu falei, né? Os cálculos indicam que o número, né, de mortes foi um número assustador, né? De 25 milhões de indivíduos de ameríndios, né? Nós passamos no final do século XVI para 5 milhões, né? Realmente um colapso demográfico assustador e que prejudicou muito a humanidade, né? Nesse sentido, né? Porque arrasou civilizações, né? Nós perdemos pessoas, tradições, né? Culturas de um dia para a noite, né? De um século para o outro. Bom, e com o passar do tempo, no século XIX, com a Revolução Industrial, né? Uma outra doença que tivemos também uma epidemia, mais do que uma epidemia, uma pandemia, que foi o cólera. O cólera é uma doença endêmica na Índia. Porém, com o surgimento dos navios a vapor, essas doenças
elas passaram a se movimentar de maneira muito mais rápida, né? Com o comércio, com a troca, né? De pessoas e mercadorias circulando no mundo todo, né? Esse nosso modelo de expansão comercial desenfreada, né? Sem o devido cuidado, né? Com o meio ambiente ou com a saúde das pessoas, né? Fizeram com que ao longo do século XIX, 6 pandemias mundiais, né? Como o próprio nome diz, sendo redundante, né? As 6 pandemias atingiram todos os continentes, causando também um número assustador de mortes, que foi a morte por cólera, que ainda existe, né? O que é o cólera? O cólera é um bacilo transmitido através da água contaminada por fezes, então está relacionado às condições sociais, né? Já que o nosso modelo de sociedade é um modelo desigual, né? As doenças também elas atingem desigualmente as populações, né? Historicamente. Né? A morte, a doença, ela não é apenas um fenômeno natural, biológico, ela é um fenômeno social, porque a gente sabe que os índices de mortalidade, historicamente, né, eles atingem, né, quem é que morre mais cedo por doenças transmissíveis ditas evitáveis, caso a gente tivesse boas condições de moradia, de alimentação, né, são justamente as populações mais vulneráveis, as classes pobres, as classes trabalhadoras que não têm acesso e que vivem, né, na opressão e na necessidade do trabalho, sem muitas vezes estarem devidamente protegidas, né, contra essas doenças que a própria humanidade propagou, né, e está aí presente até hoje. Então a história tem muito a nos ensinar nesse sentido do que é preciso fazer, é preciso mudar o modelo de sociedade, a nossa relação com o meio ambiente, né? O Covid-19 está mais do que nunca nos chamando a atenção para isso, e é preciso também pensar numa saúde de maneira coletiva, pensar uma saúde coletivizada, não mais esse modelo de saúde individual, né, de que eu adquiro, né, um plano de saúde, né, e vou me salvar, porque as pandemias, as epidemias, elas deixam um recado muito explícito. Ou nós nos cuidamos coletivamente, ou a humanidade vai ao fracasso. Ou nós vamos fracassar enquanto projeto de humanidade. Então, por isso a importância da gente pensar em uma saúde coletiva, e para isso, para ela ser coletiva, ela precisa ser pública, ela precisa que o Estado a financie adequadamente e que ela não vise o lucro e que vise a vida, né? Para que esse projeto de humanidade que começou há 5 milhões de anos atrás, ele dê certo, né? E aí pensar que num projeto de humanidade que dê certo é um projeto em que nós todos, enquanto seres humanos, tenhamos as boas condições de vida, né, de saúde, de educação, de moradia, de meio ambiente, e isso depende das nossas ações coletivas e nos pensarmos enquanto sociedade, enquanto humanidade.